Então, voltando a dizer, né? Eu estou na Zona Leste, como eu disse, é minha casa, trabalho aqui, minha vida inteira eu trabalhei na Zona Leste. Conheço as deficiências do lugar, o que tem que melhorar, o que tem que piorar, eu sei o que vocês passam, eu sei como é que está difícil uma consulta hoje com o ginecologista. E é muito engraçado, né? Que você vê a mídia colocando, porque é o Outubro Rosa, porque é o Novembro Azul, mas só que ninguém consegue consulta. Não é verdade? Para conseguir uma consulta para escolher um Papa Nicolau é uma briga, né? É bem difícil. Exato. Agora marca uma consulta para 3 meses, quando é no dia, depois fala que o médico já pediu conta, nem vai vir mais. Exatamente. E isso vai prorrogando. 1 ano, são 2 anos, 3 anos, e nunca tem um especialista na unidade, né? Então a gente sabe que a saúde é precária e que é algo que, infelizmente, os governantes eles não veem dessa forma, né? Eles não investem na saúde, né? E eu vejo, como eu trabalho no pronto-socorro, no Planalto, estou voltando ao Planalto, em nome de Jesus, estou voltando ao Planalto, em Itaquera, para fazer as cirurgias ginecológicas que eu fazia, né, anteriormente. Então estou retornando para lá também, para ajudar. Lá a gente tinha um ambulatório. Porque eu estou no Hermelino, né, Matarazzo, eu dou aula lá, sou o chefe da residência médica de lá, então os médicos que se formam e querem e optam em fazer ginecologia e obstetrícia, então eu sou professora deles, eles passam por mim, tá? Então vai todo mundo lá, né? No meu dia de plantão vai todo mundo para lá. Mas enfim, é uma grande honra para mim estar aqui, né? No meio do lugar que eu nasci, no lugar que eu trabalho, que eu me criei, né? Eu sou daqui dessa região, né? Eu sou da Zona Leste, não tem jeito. E quero trazer um pouquinho de conhecimento. Então, não quero puxar a sardinha para o meu lado, mas vocês já notaram, já falamos da parte dos governantes, enfim, que deixa muito a desejar. Hoje vocês vão na UBS, muitas vezes nem o especialista está lá. Quem cuida de vocês é o médico de saúde, né? Que é um clínico geral, ele não é o especialista. Então esse é o grande problema. Fazer o pré-natal, aí a gente pega, estou vendo lá uma gestante, né? Quando a mãezinha vem ao hospital, muitas vezes os exames não estão todos feitos. Eu entendo a dificuldade de todas vocês. Eu já tive desse lado, sabe? E Deus me colocou aqui. Foi com muito esforço, não foi nada fácil não. Foi um milagre. Mas enfim, aqui estou, né? O que eu vim falar? Lembrando do dia 27, né? Hoje é dia 27 de novembro, né? É o Dia Internacional do Câncer. Então eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre câncer de mama. Eu sei que já passou o Outubro Rosa, né? A gente agora está no Novembro Azul. Um pouquinho de câncer de mama e de colo de útero, tá? Um resumão aí, só para dar um norte para vocês. Como que a gente pega, da onde vem, por quê, né? Vou ser breve, porque são 2 temas extensos, tá bom? Com relação ao câncer de mama, que a gente está indo primeiro para as cores, eu quero conversar com vocês das cores. Vocês já notaram que as cores estão vinculadas às doenças hoje? Então a gente tem o Novembro Azul, o Outubro Rosa, o Setembro Amarelo. Não é puxando sardinha para o nosso lado, não, mas quem fez isso foi uma mulher, né? Então foi uma mulher que ela usou isso como marketing. Para quê? Para chamar a atenção da saúde como um todo, né? Então você nota que todo mês você tem uma cor que você acaba fazendo uma associação a uma determinada doença, né? Então a gente está em Novembro Azul, então chamando a atenção dos homens, né? No Outubro Rosa, chamando a atenção das mulheres, e assim vai, né? Então vocês vão notar que tem aquelas fitinhas, né, com as cores da doença, né? É mais para lembrar da saúde como um todo, que é importante, né? Falando de câncer de mama, vamos lá. Câncer de mama, tá? Ele é um câncer. O que é um câncer? O câncer é quando você tem uma atipia, ou seja, você tem uma determinada célula que o nosso corpo
é um conglomerado de células, a gente tem um monte de células, né? A gente é célula, né? Matéria. Então essa célula ela sofre uma mutação, tá? E com essa mutação ela pode gerar o câncer, tá ok? No câncer de mama você tem os fatores hereditários, tá? Que eles correspondem só de 5 a 10% dos casos, tá bom? Aí vocês podem me perguntar, eu posso evitar o câncer de mama? Sim, porque você tem os fatores hormonais, os fatores de dieta, né? A dieta. Então as pacientes que não engravidam, não amamentam, tá? Todas essas ou tem, quando entra em menopausa, entra com uma idade, com peso acima do normal, tá? Tudo isso faz com que aumente o risco de você entrar em menopausa, tá? Mesmo também as meninas que menstruam mais precocemente, tá? Que isso é comum no Brasil, né? As meninas aqui, por conta do clima, a gente menstrua mais cedo, com 11 anos, né? E a menopausa é mais tardia. Então, todos esses fatores são fatores que contribuem, tá? Para aumentar o risco de câncer de mama. Então, não é só hereditário, tá? Na realidade, os hereditários, eles são os menores fatores, é de 5 a 10%. O restante todo é comportamental, tá? Aí entra a alimentação, quando eu falei do peso, hábito de vida saudável, né? Amamentar, você que está grávida tem que amamentar, né? E é um câncer que vem aumentando por quê? Hoje a mulher, você nota que a mulher ela tende a engravidar mais tarde, né? Porque a gente tem muito mais coisa, né? A mulher hoje é o arrimo da família, né? Acabou, muitas famílias quem segura lá é a mulher, né? Então assim, ela acaba deixando a gravidez mais tardiamente. Isso também é um outro fator de risco para o câncer de mama, tá? Como é que eu sei? O que eu posso fazer para prevenir o câncer de mama, né? Primeiramente, a gente mesmo, gente, o autoexame, a mulher se conhecer, tá? Então não há problema nenhum, a gente não tem que ter nenhum problema com a nossa intimidade, a gente tem que se tocar. Então o que eu falo? Durante o banho, a gente pega o sabonete, você vai passar o sabonete no corpo, você já passa o sabonete na glândula mamária, já dá uma olhadinha, né? A gente dedilha a glândula toda e vê se tem alguma alteração, tá? Então, se você fizer isso uma vez por mês, se surgir algum caroço, alguma coisa de diferente, você vai ser a primeira pessoa a notar, tá? E isso vai facilitar você estar procurando o médico e falar, olha, doutor, isso aqui não existia, apareceu faz tanto tempo, né? Sei lá, 15 dias, um mês. Então você vai estar dando uma maior importância ao seu corpo, porque ninguém melhor que a gente para se conhecer, né? Embora a gente já passou do outubro, né, de outubro rosa, o cuidado com a nossa saúde, ele se faz o ano inteiro, né? A gente não tem que só lembrar do outubro rosa, do novembro azul, é o ano todo, né? Ainda em relação ao câncer de mama, hoje, fora o autoexame, qual é o outro exame de rastreio, né? É a mamografia. Então a gente tem que fazer a mamografia. Para pacientes que têm caso na família, que já teve câncer de mama, a gente inicia essa mamografia com 45 anos, tá? Para os pacientes que não, a Organização de Saúde diz a partir de 50 anos, tá bom? Então, eu só quero deixar aqui, frisar para vocês o autoexame. Então, olha mamilo, vê se ele não inverteu, vê se não está saindo, pode apertar um pouquinho, vê se não está saindo nenhuma secreção, ok? Palpar mesmo a mama, se conhecer, né? Se a gente não conhecer o nosso corpo, quem mais vai conhecer, né? Por mais a gente é médico, mas a gente tem uma limitação, né? Vocês que trazem um problema pra gente, né? E uma vez a gente com o diagnóstico, que a gente examine, a gente vai tomar as medidas necessárias, né? Seja elas fazer a mamografia, fazer um ultrassom de mama, tá? Uma dúvida muito frequente de vocês também é assim, poxa, eu quero fazer mamografia, eu tenho 35 anos, o médico não me pediu mamografia. Precisa.
Não necessariamente, tá? Se de repente surgiu um carocinho, alguma coisa de estranho que você não tinha, sim, ele tem que pedir. Agora, se não surgiu nada, a gente pede o ultrassom de mama, tá? Porque a mama, quando a gente é jovem, ela é mais densa, tá ok? Então, a mamografia muitas vezes passa desapercebido algum nódulo, tá? Algum cisto, tá bom? Então, isso é uma reclamação que eu sempre pego de vocês, né? O pessoal, ele só me pediu ultrassom, mas é pela idade, né? A gente vai ficando mais velha, a mama vai sendo substituída por gordura, né? Isso é um sinal de envelhecimento, não tem jeito, não tem como brigar contra a idade. Tô com você, não tem como brigar contra. Só um silicone, né? Faz a mamografia, tá tudo certo, bora botar um silicone. Mas não tem como, existe essa substituição, né? Que a gente chama de lipossubstituição, ou seja, a glândula mamária vai sendo substituída por gordura, tá? Aí, por isso que a mamografia fica muito mais fácil. Então, se você tiver um nódulo, um caroço, a mamografia ela aparece muito mais fácil, tá? A idade média de câncer de mama, ele incide em torno de 50 a 60 anos, tá bom? Com pico de diagnóstico entre 55 anos, tá bom? O pico é com 55 anos, tá? Então, gente, meninas, se toquem, tá bom? É a melhor coisa que você tem que fazer, né? Por você. Se toca, tá tomando seu banho, passa sabonete, palpa, se conheça, né? Ninguém melhor que a gente mesmo. Para não ser repetitiva, eu não sei se vocês têm alguma dúvida de câncer de mama, se eu posso passar para outro, para não ficar chato. Se a gente fala demais, a gente dorme, né? O povo dorme. Fizeram aqui para louvar o Senhor. Eu estou tomando um pouquinho do tempo de vocês, né? Da atenção, e agradeço. E vou voltar aqui muito mais vezes. Agora, como a gente está no Dia Internacional, então, do câncer, eu vou falar do câncer de colo de útero. Algo resumido também, tá? Para não estender. Desculpa. O câncer de colo de útero, ele é um câncer que vai incidir na faixa etária de 50 anos, tá? Pelo Ministério da Saúde, a gente tem que colher Papa Nicolau a cada 2 anos, né? E depois dos 60 anos, tem literatura que diz que você nem precisa colher mais, tá? Eu discordo disso. Eu acho que uma mulher na fase ativa, né? A gente tem uma vida sexual ativa, tem que colher o Papa Nicolau todo ano, tá? Que ele é o exame preventivo de câncer de mama, tá? Perdão, de câncer de colo de útero, tá? Então, é o melhor exame. E no momento que você vai colher, você já olha o colo, se tem lesão, se não tem lesão, se tem corrimento, se não tem corrimento. Então, quer dizer, é um exame físico que você faz lá, né? Geralmente ele é feito, infelizmente, por enfermeira ou pelo médico de saúde da família, que não é o correto seria o ginecologista fazer, mas é como a senhora falou, né? Existe essa falha aí do sistema e a gente não tem muito especialista nas UBSs, que é onde deveria ter atenção primária, né? Porque tudo dá pra gente contornar. Hoje, antigamente, a pessoa tinha câncer e você já tinha uma tarja no meio da cabeça. Poxa, eu vou morrer. Hoje em dia não é assim. A coisa evoluiu muito, graças a Deus. Hoje, um diagnóstico precoce de câncer de mama, a mulher ela tem uma vida normal, tá? Como de colo, de útero também, ela tem a vida normal, tá? Como eu faço cirurgia no Planalto, eu já pego muito câncer de colo de útero na fase inicial, mas muito. E a gente faz a cirurgia e a paciente, vida que segue, né? Vida normal. Sintomas do câncer de colo de útero. Geralmente não tem muito sintoma, tá? Você pode ter uma dorzinha ou um sangramento no ato sexual. Na grande maioria das vezes é isso que acontece, né? Então por isso que ele também é um câncer silencioso, como o de mama, tá? Ele demora para se fazer o diagnóstico, né? Então daí vem o rastreamento e chamando atenção nesses meses aí da saúde da mulher, né?
que mais para falar para vocês? Quando ele está um pouco mais adiantado, o câncer de colo de útero, aí sim, né, você vai ter um sangramento, você vai ter dor pélvica, pode dar alteração urinária, tá? Mas isso lá na frente, tá ok? Fator de risco, gente, infelizmente o mundo lá fora hoje tá complicado, né? Qual que é o fator de risco do câncer de mama? São as doenças sexualmente transmissíveis, né? Entre elas o HPV, né? Aí a gente vem, e quando a gente tem filhos, eu tenho 2 filhos, eu falo que graças a Deus meus filhos já estão grandes, vão casar já. Eu vejo as crianças, né? A gente fica apreensiva com o mundo de hoje, né? Então é fundamental que elas venham à igreja, porque quando ela cresce, os meus filhos cresceram na igreja. Então, quando a criança cresce dentro da igreja, ela tem, a gente forma vários conceitos, né, do certo e o que é errado, né, e isso acaba ajudando muito no futuro dessa criança, né. Então, traga seus filhos à igreja, que de tanto escutar, vai ouvindo, ainda mais esse povo jovem, vai entrando, entendeu? Fica mais fácil, né. O câncer de colo de útero, infelizmente, ele está ligado mesmo à doença sexualmente transmissível, tá? Aquelas mulheres que têm a vida promíscua, tá? Então, e ele está, hoje ele é o primeiro câncer entre as mulheres, tá? Tirando o colo retal depois dos 60 anos, ainda alguns lugares aí no Brasil ainda ele impera como o primeiro lugar, infelizmente, tá? Apesar de ter toda uma estrutura para tratar esse câncer, ele continua aí ainda em alguns lugares e até municípios em São Paulo como sendo o primeiro em evidência, tá? Então, gente, eu sei que vocês têm uma formação religiosa diferenciada, a gente sabe o que é certo e o que não é certo, né? A gente tenta seguir o exemplo, né, de Jesus e o caminho. E, enfim, mas assim, se for ter relação sexual, usa camisinha, né? Oriente seus filhos, oriente as crianças. Hoje tem a vacinação que é feito de forma preventiva, tá? E ele é dado gratuitamente no SUS. Para as meninas entre 9 a 11 anos, tá? E para os meninos de 11 a 14 anos, tá ok? Então não esquece, hoje tem vacina de HPV, tá? Para as meninas, tem criança, tá cheio de criançada aí, 9 aninhos, já leva para o UBS, para o posto de saúde para vacinar, tá? Porque se não tiver no posto da sua região, vai ter em outro posto, mas tem que vacinar, tá? Então tem como, ela vai evitar todos os tipos? Não, mas ela vai evitar os mais agressivos, tá ok? Então hoje, graças a Deus, a gente tem a vacinação aí, né? E o essencial e o fundamental que a gente sabe, né, é o comportamento, né? O nosso comportamento aí como mulher, isso é colocado bastante na igreja, né? Então fica muito mais fácil de conversar com vocês. Quando eu encontro alguém que é da igreja, é muito mais fácil se conversar com relação à sexualidade, na forma que eu vejo, né? Sobretudo porque você tem um direcionamento, você sabe qual é o caminho. Você sabe que se você for por ali, não vai dar certo, né? Então você tem menos, isso até é estatística, o povo cristão, né? As mulheres cristãs, elas têm menos câncer de colo de útero do que as não cristãs, né? Até nisso Jesus guarda, né, o caminho. Gente, e é isso, em suma, que eu vim falar. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu estou aqui para responder, tá? Fico à disposição. Espero vir mais vezes aqui. Como eu falei para vocês, aqui na Zona Leste eu me sinto em casa, seja em qualquer lugar. Agradeço o carinho, tá? A atenção de vocês. E se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, eu vou estar aqui para a gente estar conversando e batendo papinho. Oba! Doutora, adoro dúvida. Eu quero 2 coisas que você me fala. Pode ficar com o seu. Tá bom, eu vou ficar com o meu, se ficar com o seu. Se a gente não briga. Tem uma coisa assim que na minha família é muito comum. E que acho que é uma coisa assim, bem pouco falado no meio das mulheres. Fala um pouco sobre endometriose para nós. Tá bom. Endometriose, alguém já ouviu falar nesse termo aqui? Você já, que eu sei.
Tô te esperando até hoje lá, mas tudo bem, uma hora você vai. O que é endometriose? Endometriose é o crescimento, porque assim, ó, dentro do útero, a gente imagina o útero, é como se fosse uma pera, tá? Então, dentro da camada que recobre o útero, a gente tem as células do endométrio, tá bom? O que acontece na endometriose? É quando uma célula dessa se desloca de lá, pode ser durante a menstruação, tá? Na grande maioria das vezes é durante a menstruação, onde a gente tem uma menstruação retrógrada e alguma célula cai em tuba uterina e ela é lançada dentro da pelve, né? E aí ela vai se implantar em ovário, em fundo de saco, em qualquer lugar da parte pélvica, no próprio útero, tá? E toda vez que a gente menstruar, como é uma célula que menstrua, mesmo ela fora do útero, ela vai menstruar. Então ela vai sangrar. E esse sangramento causa uma dor insuportável, tá? Só quem tem sabe, né? Chega a ser incapacitante. A gente não consegue, na realidade, trabalhar direito, né? Não consegue fazer nada direito. Fica até tirando a irritação de você já estar menstruada, né? Porque é normal, né? Por conta da variação hormonal. Aí a gente tem a dor da endometriose, né? Que tem tratamento? Tem tratamento, tá? Hoje, atualmente, a gente classifica a endometriose de um grau mais grave para um grau mais leve, tá? Em graus leve a moderado, o que a gente faz? A gente deixa a paciente sem menstruar. Porque se ela não menstrua, aquela célula do endométrio, que saiu lá do endométrio, não vai sangrar. Ela não vai sangrar, a célula não vai sangrar, tá? Então, um dos tratamentos é a gente cessar a menstruação, tá? Até chegar num caso mais grave, onde a gente tem essa célula implantada no intestino, porque veja, o útero, ele está aqui na pelve, né? As trompas estão aqui, ovário, atrás tem intestino, tem reto, tem tudo, né? Tudo, e ele se espalha pela região pélvica inteira, tá? Então, é bem complicado, tem tratamento? Tem, tá? Num caso mais grave, geralmente é cirúrgico, né? Tem pacientes que chegam até para cirurgia, né? Quando se instala em ovário, forma aqueles cistos enormes, com muito sangramento, e a gente tem que acabar levando essa paciente para a mesa, para a sala, tá? Fazer a cirurgia. A gente faz muito lá no Planalto, graças a Deus, que nem eu falei, estou voltando, que agora, a partir de janeiro, as cirurgias lá já retornam ao normal, né? E eu vou estar atendendo lá de sexta-feira. Toda sexta-feira eu vou estar lá no ambulatório para cirurgias, que é o que eu faço a cirurgia ginecológica, que eu gosto muito. Além de parto, viu? Parto também eu faço, também gosto demais. Oi? Alguém perguntou alguma coisa? Oi? Não, então, já perdeu as contas. Mas assim que é bom. Porque quando a gente envelhecer, Deus, os filhos lá para cuidar da gente, né? Pelo menos está lá. Eu ia falar algo importante para vocês com relação à endometriose, que é a dor, né? Outra coisa, outro fator que leva a endometriose, mulheres, é a cesárea. Tá? Por quê? O parto normal é um processo natural, né? Então, a criança nasce de uma forma natural, tá? E muita mulher chega na hora H lá, que o bebê tá ali, coroando, não vai, pede a cesárea, pelo amor de Deus. E assim, a gente faz quando a gente vê que o bebê ou ele tá numa posição anômala, ou a mãe tá colocando, a gestação está colocando em risco a vida da mãe ou do bebê, aí a gente faz a cesariana, tá? Sempre a gente deixa como um último. Por quê? O último passo. Por quê? Tem até muita mulherada reclama, pô, mas eu sofri tanto, não sei o quê, né? Demorou bastante, por que não colocou logo na mesa para virar cesárea, né? Aquelas, então, que viram cesárea, elas levam o trabalho de parto inteiro e acaba não conseguindo ter o bebê e vira cesárea, quer dizer, a mulher fica mais brava ainda, né? Aí fica sem entender por que a gente faz isso.
Mas não é por nada não, isso é feito primeiro, porque o parto natural, né, normal, natural, é sempre mais indicado. Veja, quando você abre para uma cesariana, você abre aquele útero e você entra dentro do endométrio, onde está o bebezinho, para poder tirar o bebê de lá. Então, o próprio ato de cesárea, eu que não tinha endometriose, posso vir a desenvolver endometriose. Entendeu? Porque na hora que você tira o bebê, você tira a placenta, né? Escoa o líquido, tira a placenta, você vai limpar o útero. E não limpar o útero, essa célula pode se espalhar dentro da cavidade, tá? Então por isso que a gente fala tanto e dá preferência ao parto normal, tá? Que no momento ele te tira da dor do parto. Entendo? Tenho 2 filhos, já passei por isso. No momento, mas depois te causa um problema que é para a vida inteira. Porque a endometriose ele não tem cura, tá? Não existe uma medicação que cura a endometriose. O que cura a endometriose é quando a gente entra em menopausa. Porque aí você não vai mais menstruar, não menstrua, a célula lá fora que saiu também não vai menstruar. Então não vai ter sangue na cavidade, tá? Então, gente, sempre prefiro, eu tô vendo aqui a gestante, eu amo gestante, eu tenho uma atração por gestante que eu não me aguento. Da quarta? Tudo normal? Vai ser normal, isso aí, tem que ser normal. É a melhor forma, né? Quer dizer, você já está se prevenindo contra a endometriose, né? Tem que ver o lado bom. E o natural, a recuperação é outra, né? Você já sai andando, pega o bebê, tem que amamentar, é tudo melhor, né? Mas depois, se for fazer uma laqueadura, pode também obter o risco? Não. Por isso que o pessoal, como aumentou muitos casos de endometriose na cesárea, né, por conta da cesárea, houve um boom, um aumento dos casos de endometriose, tá? Então, o que eles falam? Primeiro a gente tem o parto, tá? Óbvio, eu fiz o planejamento familiar no postinho, eu tô lá com a cartinha do planejamento. Se por acaso o seu parto virar uma cesariana, óbvio, você já tá lá, você já faz, né? Fica tudo mais fácil, a tuba tá ali, o útero tá ali. Mas se for parto normal, o melhor é fazer no pós-parto. E o pós-parto imediato, ou depois de 40 dias do parto, né? O pessoal geralmente marca para 40 dias depois, após o parto, mas aí você não tem nenhum problema com relação à endometriose. Não existe nenhum caso, eu fiz a laqueadura e por conta da laqueadura eu desenvolvi endometriose. Por quê? Na laqueadura, veja, é a tuba aqui, eu não vou mexer no útero, eu só vou cortar a trompa ali. Entendeu? A continuidade da tuba. Então eu não vou ter endometriose. A cesárea aumenta muito, tá? Entendeu? Você e o marido fazem uma vasectomia, mas se não... mas homem é tudo corajoso, né? Deus sabe o que... Eu falo que Deus sabe o que fez quando botou a mulher pra parir. Se ele colocasse o homem, a gente já tava em extinção, não é verdade? Ia ser um fuzuê. Ia ser um fuzuê danado. E a gente tem um limiar de dor também aumentado, né? A mulher tem, tanto que também é estatística, os bebês do sexo feminino, eles são mais fortes do que o masculino. Então quando você pega os recém-nascidos, é muito interessante, você pega os recém-nascidos prematuros, quando é do sexo feminino, a chance desse bebê sair bem é muito maior do que os fetos do sexo, os recém-nascidos do sexo masculino, tá? Deus ajuda, não é só... não pode não. Eu falo que a culpa foi da Eva, né, não, da gente ter essa dor toda durante o ato do parto. Na verdade, eu vou culpar a Eva. Mas o melhor é o parto normal, isso aí sem sombra de dúvida nenhuma, tá? O natural, isso evita a endometriose também, tá? Gente... Doutora... Manda. Só eu faço pergunta aqui. Se vocês quiserem fazer, a gente leva o microfone até vocês, não tem problema não. Deixa eu fazer uma outra pergunta. A respeito de corrimentos, você poderia nos orientar um pouquinho? Sim, sim.
Gente, a vagina, ela tem a flora vaginal, né? Na flora vaginal, dentro da vagina, veja, é um ambiente úmido, né? Calor, né? Existe bastante calor, ok? Hoje a mulherada usa mais calça do que saia, né? E aí isso aumenta porque abafa um pouco mais. Ainda tem aquelas mulheres que usam aqueles absorventes, né? Íntimos, né? Tipo Carefree, essas coisas. Quer dizer, então vai abafando cada vez mais a parte vaginal. Que existe um equilíbrio lá dentro, né? O que a gente tem na vagina? A vagina, ela é um órgão oco, tá? Então a gente tem células de descamação do colo do útero, porque como a pele ela descama, o colo do útero descama. Então quando a gente vai colher o Papa Nicolau é para ver essa celularidade, tá? E tem o pH, né? O que é o pH? O pH é um equilíbrio que a gente fala entre a vagina ser um pouco mais ácida ou mais alcalina, né? Então existe um equilíbrio nisso. Então você tem o pH, você tem a descamação das células do colo do útero, você tem os fatores hormonais, né, que deixam um equilíbrio também na parte hormonal entre estrogênio e progesterona, né, que são os hormônios que nós mulheres produzimos, tá? Você tem fungo e bactéria lá dentro também, tá ok? Como a pele, nossa pele é colonizada por bactéria, né? Isso não tem como fugir, a vagina também. Quando existe um desequilíbrio desses fatores todos que eu falei, aí aparece o corrimento, tá? Qual que é a diferença de saber quando eu tenho um corrimento, se eu estou com corrimento ou se eu estou com uma secreção, tá? A secreção, ela não te incomoda, tá bom? Ela vai aparecer em períodos mais específicos, tipo, no período de ovulação a gente se sente um pouco mais úmida, tá? Essa secreção ela é branca como uma clara de ovo, tá, ok? E ela não te incomoda, ela não coça, ela não arde, o volume é discreto, tá? Fora desses períodos, você pode ter um pouquinho de secreção branquinha, que é comum, a gente transpira, a vagina também transpira, né? É normal. O rostinho dela. É normal. Sempre um pouquinho, né? Sempre alguma coisinha na calcinha é normal, principalmente no calor, tá bom? No calor aumenta muito o corrimento. Quando existe um desequilíbrio dessa flora que a gente tem dentro da vagina, aí a gente pode desencadear um corrimento. O mais comum é a candidíase, que é aquele corrimento chato, branco, que coça, arde, deixa a gente com os cabelos em pé, tá? Ainda me perguntaram uma vez, virgem pode ter? Pode ter candidíase, né? Porque está ligada ao fungo, ao calor, né? Alimentação. Muitas vezes tem pacientes que tem corrimento, depois vem outro de novo, corrimento, e não acaba nunca, sabe aquela coisa? Doutora, passei já no médico, passei, não melhora. Você vai ver a alimentação dessa paciente, é carboidrato puro, né? Ou seja, é pãozinho, é uma alimentação que não é de qualidade. Então, realmente, isso facilita o aparecimento de corrimento, tá? A gente tem a vaginose bacteriana, que é um outro corrimento. Esse corrimento ele se dá por uma alteração do pH. Esse aparece quando a gente está mais estressado, tá? Ele deixa um odor um pouco mais forte. Como que eu sei que eu tô com ele? Eu tenho um odor um pouco mais forte pós-relação sexual, tá? E ele vai começar a te incomodar. Ele vai sair daquele padrão que você tem normalmente. E ele não é branquinho, ele é acinzentado, tá? Muitas vezes bolhoso e geralmente numa quantidade grande, tá bom? Uma paciente virgem pode ter vaginose bacteriana? Pode, porque é um desequilíbrio da flora vaginal entre bactéria e fungo, tá? A virgem também pode ter, tá? A única exceção é a tricomonas, tá bom? Tricomonas é considerada um protozoário, né? E é considerada uma doença sexualmente transmissível, tá ok? É aquela que o pessoal, quando chega no consultório, eles falam: doutora, eu tô com cheiro de peixe podre, né? E ela já é amarelada, tá? Pode dar coceira e tem um volume bem aumentado, irrita bastante os lábios também,
tá? Então no exame físico dá pra gente diferenciar. Muitas vezes eu não preciso esperar o resultado. Tem muito médico que fala, não, colheu o Papa Nicolau. Eu falo, é porque não é ele que está com corrimento, porque se fosse ele que estivesse com corrimento, ele ia colocar um creme. Mas você volta aqui com o seu Papa e a gente trata, né? Então é o que eu falo, é porque não é ele que está lá com corrimento, ele não sabe o que é isso. A gente quer se livrar, né? O desespero feminino por conta do corrimento, a gente quer se livrar do corrimento. Então, no exame físico, quando você vai colher Papa Nicolau ou não, ou pela queixa da menina, né? Sempre quando eu pego uma menina virgem, eu peço para a mãe entrar junto, né? Para a mãe mostrar que é o correto, né? A mãe manusear que é o correto. A gente entra com tratamento e a gente faz o diagnóstico de olhar, né? Não é nada muito difícil não, tá? Então tem muito médico que acaba protelando o Papa Nicolau, volta aí com o Papa. E a gente fica com aquele negócio lá, escorrendo, né? Sujando a calcinha, incomodando. Até sair o Papa Nicolau, que demora o quê? Uns 45 dias para pegar o resultado, não é verdade? É a média que demora. Mas todos esses sintomas, no exame físico dá pra gente fazer o diagnóstico. Não precisa esperar Papa Nicolau não, tá? Agora que eu tô vindo mais pra cá, se vocês quiserem trazer o Papa, a gente já olha também, não tem problema nenhum, tá bom? Qualquer dúvida é só falar. Doutora, eu vou fazer uma pergunta para a senhora. Eu tive 3 cesáreas, né? Tanto que há 2 anos atrás eu tive um e a senhora me ajudou. Foi mesmo? Uma tarada junto com os residentes, né? Foi, os residentes, os alunos. Um pouco de mim também, nesse período. Ai, que bom. E eu tive o meu bebê. Mundo pequeno? Tem 2 anos atrás. E eu tive o meu bebê cesárea. Só que depois que eu tive ele, depois de uns 6 meses, eu comecei a ter um estresse. Um estresse muito grande, como se fosse uma bomba atômica. Uhum. E o que acontece? Minha menstruação desceu um dia, porque eu tomo um remédio direto para não menstruar, né? E no dia que eu fui dar mamar pra ele, porque ele até hoje ele já tinha 1 ano, eu entrei em crise. Eu não sentia meu corpo, eu não sentia meu cérebro. E eu gritava, minha filha tá ali, e eu fiquei com falta de ar. E a minha menstruação me incomodava muito, e eu não queria ninguém perto de mim. Tem alguma coisa a ver com a cesárea, com o hormônio? Pode ser alguma tireoide que está inflamada, não sei. Fazia quanto tempo que você tinha o parto, que você teve o parto, que você começou a apresentar isso? Minha filha tem 15 anos, depois de 13 anos eu... Do parto? Do bebê. Você teve esses sintomas depois de 3 anos? Depois de 2 meses. 2 meses, né? Eu comecei a sentir dores quando eu ia menstruar. E quando ele fez 6 meses, eu comecei a entrar em estresse. Um estresse tão forte que parecia que ia explodir tudo dentro de mim. Sim. E eu percebi que era só quando eu menstruava. Só quando menstruava, né? Então. Não, tem sim. A gente tem aí, você tem 2 fatores, né? A menstruação em si, né? Porque toda vez que a gente menstrua, a gente fica mais irritadiça, né? Coitados marido em casa, mas enfim, existe. Só que também pode acontecer de você ter algum problema da parte psicológica, entendeu? Sim. E ter deflagrado depois de 2 meses, né? E aí a gente entra, porque muda muito, parece bobeira, mas a vida da gente muda demais, porque é bebê chorando, é os outros filhos lá com ciúmes, gente que vem visitar, é marido porque quer atenção. Então a dinâmica da casa muda toda, né? E a gente passa por estresse, isso é inevitável, né? Aí vem um lá com um presentinho para um bebê, aí as crianças ficam chorando, aquela ciumeira, né? Que você tem que muitas vezes separar. Mas provavelmente são dois fatores associados. Essa mudança toda, né, que a gente passa, só a mulher sabe o que é isso. Eu falo que só a gente, só quem passa sabe o que tem, né? Esse estresse todo, tá? Justamente por uma mudança totalmente da casa, da dinâmica da casa. E a menstruação em si, né? Porque
Quando o neném nasce, veja, enquanto a gente está grávida, qual o seu nome? Tânia? Tânia. Então, Tânia, hoje você está tranquila, que você não está sentindo nada, tudo tranquilo, né? Porque a gente está embebida pelo hormônio chamado progesterona, que ele mantém a gravidez, né? A partir do momento que o neném nasce, os seus hormônios, e você volta a menstruar normalmente, quer dizer, você volta a ter aqueles ciclos tudo de novo, né? E aí a gente volta a ficar irritadiça, óbvio, porque está menstruada, e pela modificação toda da casa, né? Da dinâmica. Anticoncepcional também, né? Sim. Demora um pouco mais. Demora mais, pelo menos uns 3 meses até se adaptar. Né? A gente aguarda. Né? Mas eu imagino que não deve ter sido fácil. E que mundo pequeno. Então eu entrei na sua cesárea. Com os meninos. Eu cheguei lá com muita dor. E ninguém estava querendo me atender porque achou que era uma frescura de grávida. E eu sentindo muita dor. E a senhora me atendeu rapidamente. E viu que tinha um pequeno sangramento e mandou eu tomar os remédios lá. Ai, que bom. Obrigado. Que deu tudo certo. E foi pra sala. Graças a Deus. Fazem 3 anos? 2 anos. 2 anos, tô lá. Ah, é recente então. E eu entro com os meninos porque eu entro em campo, mas eu ensino eles a fazerem, né? Ensinou eles lá. E eu fiquei com vergonha. Não precisa ter vergonha, que eles são toda uva. Eu falei pra você, foi. Eu sempre falo, eu sempre explico, né? Porque lá é um hospital escola, então a gente sempre tem que estar. Mas a gente está sempre atenta com eles, né? Se acontecer algum problema, a gente já intervém. Mas sempre com eles. Obrigada, viu? Foi muito bom, não sabia. Me dá um abraço. Vou pedir um abraço. Imagina, amor. Eu que agradeço por tudo. Manda. Tô ouvindo. Mas pode falar, pode falar. Depois de uns 6 anos, né, depois da cesárea, eu percebi que toda vez que eu menstruo, eu fico ressecada. É normal? Eu não tinha isso. Qual a sua idade? Desculpa. Tem que saber. Eu falo a minha pra você. Eu tô com 52, tá bom? Pode ficar tranquilo. 35, tá. Ainda é jovem, né? Pra estar entrando aí no processo de menopausa ou perimenopausa, né? Mas você tá tomando algum anticoncepcional? Nada? E fica com secura pós a menstruação, né? Então vamos lá. Aí a gente vai falar de ciclo menstrual. O que acontece, tá? A gente tem no início do ciclo você tem um aumento do estrogênio, que é o estrógeno, tá? Aí depois a gente tem uma queda dele, tá, ok? Então até o 10º dia você pode sentir esse ressecamento vaginal, tá? Mas hoje tem medicação que eu posso até prescrever depois para você, que isso reduz, esse ressecamento reduz, ele acaba, tá bom? Mas isso tem a ver com a parte hormonal, entende? Então o estrogênio está alto, que é o hormônio feminino, ele deixa a gente mais ressecada. Por isso que a gente fica um pouco mais úmida quando a gente está no meio do ciclo, quando a gente está ovulando, tá? Quando os hormônios eles se igualam, eles ficam iguais, entendeu? Aí você tem um aumento aí da progesterona. Então quando você fica mais ressecada é justamente por esse desarranjo hormonal que acontece com a gente. Tem mulheres que notam e tem mulheres que não notam esse ressecamento, tá? E muitas que já têm, começam a tomar anticoncepcional, acham que é por conta do anticoncepcional, mas não é. É nosso mesmo, tá? É por causa do hormônio, mas dá para tratar. Hoje tem medicação, depois eu te passo um creminho lá que ó, você não vai ter mais isso não. Tá bom? Pelo menos uns 3 meses você usa e você me fala. Obrigada. Doutora, com relação à higienização, né? A gente ouve falar de higiene,
sabonete íntimo e até próprias nossas roupas íntimas. Teria que um cuidado mais específico, evitaria corrimento, alguma coisa assim ou não? No geral, sim. Opa, eu acho que eu... Oi, voltou. No geral, sim, tá bom? Quando o pessoal antes colocava muita calcinha na cândida, né? É errado? Não, tá bom? Mas o ideal seria quando você for lavar em água corrente, deixar lá por bastante tempo, deixar de molho para sair essa cândida da calcinha, né? Que tem muita mulher que põe na cândida. E aí pendura, ou então lava no sabonete e já pendura, né? Tem muita mulher que faz isso. Mas assim, uma vez que você lavou ela na máquina, lavou direitinho, esfregou, lavou certinho, você deixa ela de molho num balde de água para quê? Para sair o excesso de sabão, sair o excesso de cândida, tá? Para depois você pendurar ela fora das outras roupas, tá? Isso ajuda bastante na higienização. Os sabonetes íntimos também, quando a gente usa, né? Mas a gente pede para não pôr lá dentro, porque lá tá tudo em equilíbrio. Se a gente começar a colocar sabão lá dentro, né? Aqueles sabonetes íntimos entram em desequilíbrio. Jesus! Sempre superficial, sempre superficial. Teve alguém aqui que se entregou, né? Vamos deixar lá. Ai, Jesus! O melhor, você tem aqueles lenços hoje que são umedecidos, aí você pode aplicar, né? A ducha, se você quiser fazer a ducha íntima, que o pessoal fala muito, comprar aquele Clorex, tem a clorexetina, tá? Que aí a gente mistura, põe uma colherzinha de café e mistura a ducha com a água, completa de água. E aí você pode fazer a ducha que ela não vai interferir no pH da vagina. Entendeu? Doutora, a senhora está falando aí bastante de bebês, né? Eu queria que a senhora me tirasse uma dúvida. Eu já tenho 2 filhas e eu já tenho 43 anos e eu nunca tinha visto falar, até que aconteceu comigo, de uma gravidez que eu tive, que eu achei que eu ia ter 3º filho. Eu fiquei 1 mês e 1 semana sentindo todos os sintomas da gravidez e depois, quando sangrou, que eu fui pro hospital, até, tipo assim, minhas filhas foi normal, mas quando eu tive esse saquinho, que era só um saquinho gestacional, eu tive que tomar até RAC, porque eu nunca tinha tomado para tirar, não sei se o que, né? Se feto, sei lá o que. Ah, vou te explicar. Hoje, ficou sem. Por esse processo todo. Sem saber o porquê. Não saber o porquê e não entendi nada, porque eu já tive 2 filhas, foi normal. E essa RAC eu tremia muito e passei por esse processo todo e até hoje eu não entendi. Ficou sem explicação, né? Pelo que você está me falando, só se formou o saco gestacional, né? Não se formou o embriãozinho lá dentro, né? Isso a gente chama, em termos médicos, de gestação anembrionada, tá? Aonde não tem embrião, só forma o saco gestacional. Por que isso acontece, tá? Por que isso ocorre? A culpa é minha? Eu vejo assim, eu fico no pronto-socorro, a gente vê muita mulherada chegando e se culpando, né? A gente se culpa, não tem como. Mas a culpa não é sua, tá? Na realidade, quando a fecundação acontece na trompa, tá? Então, o espermatozoide vai encontrar o óvulo da mulher na trompa, tá bom? Aí ele se funde, né? Esse óvulo desce e vai se implantar no útero. O que acontece? Você tem 2 fatores aí, tá? Um que cuida da parte estrutural, que vai formar esse saco gestacional, e o outro que forma o feto, tá? Então, por alteração genética, alguma coisa tinha de errado que não foi formado o feto. Só formou a estrutura para receber ele. De repente, ele podia até ter tido uma má formação, alguma coisa do gênero, entendeu? O corpo é sábio. Eu falo que a natureza é sábia, né? Então não se formou, barrou ali. Então não se formou o embrião. Então, provavelmente você veio sangrando bastante, né? E teve que levar lá para o centro obstétrico, não é isso?
Por que a hack? Porque se a gente fosse fazer esse procedimento sem anestesia, só de manipular o colo do útero ia doer muito, você não ia aguentar de dor, né? A gente faz uma hackzinha, a gente faz uma hack metade da dose da hack para uma cesárea, vamos supor, é bem pouquinho, tá? É só para a gente conseguir tirar todo aquele conteúdo que está lá dentro, porque se deixa lá, isso infecta, pode virar uma infecção e você vira até perder o útero, tá bom? Então isso não é uma culpa sua, isso é o acaso, não dá pra gente saber quais são as mulheres, que nem você teve 2 gestações normais, tudo tranquilo, sem nenhum problema, e a terceira aconteceu, então não dá pra gente saber quem vai ter e quem não vai ter, entende? É algo genético, entendeu? Então na hora da concepção, que cruza os dois, né, parte das células dos nossos filhos, metade é da mãe e metade é do pai. Então, quando tem esse encontro, alguma coisa aconteceu ali que é genético, tá? Que não se formou o embrião, tá? Isso faz quanto tempo, meu amor? 2 anos, eu sei que eu sofri muito. Porque eu falo que são várias perdas, né? Primeiro. Como se eu tivesse perdido um bebê. Mas é. É verdade, mas você entendeu por que não formou o bebê? Porque algum probleminha ele tinha, entendeu? Então, e a gente se sente mal, porque você fala assim, muitas vezes o pessoal fala que é ovo cego, né? Ou seja, que é um ovo sem feto, sem vida, né? Então, não se culpe disso, primeiramente, tá? Segundo, graças a Deus que passou, né? Eu sei porque é muito difícil para a mulher, porque a gente passa por uma frustração, porque a gente está esperando aquele bebê, né? Então a gente aguarda, então você tem a gente fica frustrada como mulher, né? Se sente incapaz, mas não é culpa sua não. E já se passaram 2 anos, se você quiser engravidar de novo, pode tentar de novo, ou quiser virar tentante, quando você sair desse luto, né? Porque é um luto, é como se fosse uma gravidez que você perdeu. E lá no hospital não me explicaram nada, até o que eu sabia o que eu tinha, porque tinha uma lousa escrita, meu nome e o que eu tinha. Eu falei, que é isso aqui? Os médicos mesmo não me explicaram nada, até hoje eu não sei. O porquê, né? Agora. Mas assim, tem lugares, tem pessoas e pessoas, né? Muitas vezes eu acho que falta um pouco de humildade da gente se colocar no lugar do outro, que era o que quem fazia, ó, né? Ele se colocava no lugar dos outros. Então quando a gente se coloca no lugar dos outros, né? Você sente a dor, aí sim você se aproxima, né? E você tem que explicar o que está acontecendo, o que passou, eu imagino o luto que você viveu e a dor. Eu confesso, doutora, que eu sofri tanto, não por não ter o bebê, assim, como a senhora acabou de falar que o normal é melhor, porque o normal sai aquela dor e pronto. Acabou. E quando eu estava lá sangrando, eles me socavam tanto comprimido que parecia que eu via o céu. Eu gritava de tanta dor, eles me socando aquele comprimido lá, disse que para desfazer, não sei o que tinha nada. Na realidade a gente usa um comprimido que é para quê? Para dilatar. É muito sofrimento. Principalmente, eu vou te falar que o que pesa mais, fora tem a cólica, né, a dor, mas é a parte emocional, porque a gente está abalado, não sabe o que está acontecendo. Exatamente, está sofrendo, não tem o bebê, né? É uma gestação que muitas vezes é aguardada, é esperada, né? E a gente fica nessa frustração. Quando passar seu luto, que eu sei que vai passar, joga na mão dele que ele leva essa dor embora, né? Volta a ser tentante! Não, pode fazer! A chance disso acontecer novamente é muito pequena, tá bom? Tá bom? Mas a gente coloca o comprimido para quê? Para tentar, para a gente ver se o corpo elimina de uma forma natural. Por quê? Assim, eu evito de manipular o teu útero. Porque quando a gente faz uma curetagem, que acho que foi o que você fez, né? Existe uma manipulação. E a curetagem, por mais boba que pareça, ela é uma cirurgia.
né? Onde você tem que tomar anestesia, tem que limpar toda a parede uterina. Então é uma cirurgia, existe risco. Então a gente tenta fazer com que se coloque o comprimido para tentar que seu corpo mesmo expulsa sozinho. Na grande maioria das vezes dá certo, mas eu falo, a medicina não é uma receita de bolo, não é todo mundo que responde da mesma forma para o comprimido, entendeu? Entendeu? E eu espero que você passe esse luto aí. Primeiro, não se culpe, entenda a sua dor. Eu sei que é difícil, eu sei que é complicado, né? Não tem palavras para amenizar o seu sofrimento, de verdade. Eu te falo como mulher, né? Mas deixa eu passar essa fase. Volta a ser tentante, pode me procurar lá no Emerino, que vai ser um grande prazer. Ela é bonzinha. Pode vir. Pode vir. Ela vai falar. Tá. Doutora, eu tinha uma dúvida. O meu caso foi mesmo ao momento do caso dela. Só que quando eu tive o aborto, estava com 3 anos, eu estava com 3 meses. Aí eu descobri porque eu tinha um sangramento, mas o que saiu não era nada. Eu tinha aquele repouso e fui para o médico fazer ultrassom, o bebê já estava morto dentro da minha barriga. Aí me mandaram eu ir para o hospital, aí eu fiquei internada, fiquei 3 dias sem comer e sem beber. Eles só colocando comprimido. dentro de mim, É isso mesmo. meu útero, para ver se eu Eliminava, né? Só que eu não cheguei a sangrar. Aí depois de 3 dias eu internada sem comer, sem beber, foi que me levaram para a mesa para fazer a coletagem. Só que depois de sair... Mas você não expeliu o embrião? Não, Nada? não cheguei a sangrar. Tá. O feto ficou dentro de mim. Só que depois disso aí, há 3 anos, depois disso daí, eu sinto muita dor. Quando eu estou perto de menstruar, eu fico inchada, eu fico assim, nervosa, eu passo mal, eu vomito, dor de cabeça. Então assim, eu só quero ficar deitada. Eu sinto muita dor mesmo. E minha menstruação, assim, pra descer, eu fico 3 dias só aquela sujeirinha, né? Depois o sangue descer. Sim. Faz quanto tempo isso? 3 anos. 3 anos, né? É. Você já fez ultrassom depois disso tudo que aconteceu com você? Não fiz ainda. Era bom fazer. Porque eu estou fazendo tratamento, eu faço lá nos Pimenta, né? Então minha médica, ela se afastou, que ela ia passar agora, eu fiz outros exames, mas a ultrassom ainda não. Não? Não. Tá. Eu volto, porque eu tô de férias do Hermelino, né? Eu volto sábado. Graças a Deus. Sabadão eu tô lá 24 horas. Se você quiser ir lá, eu solicito para você o exame, tá bom? Porque o ideal seria fazer o quê? Isso pode ser o quê? Pode ser tanto uma alteração hormonal, que tem que fazer a dosagem do hormônio, como pode ser alguma coisa no útero, tá? Então, os comprimidos que todo mundo reclama, mas a gente tenta colocar justamente para o corpo eliminar de uma forma natural e vocês não passarem por esse procedimento, que pode gerar dor no pós, né, como você diz, alteração menstrual, né, porque é um procedimento cirúrgico. Doutora Sofia quer te fazer uma pergunta. Ô, Sofia, fala, meu amor. Eu tô há uma semana menstruando, né? E ela, tá com uma coloração bem diferente, assim, bem escura. E já tem problema com menstruação, que, ano passado eu passei 8 meses sem menstruar direto. E, às vezes eu menstruo, aí fica 3 meses, aí... É aquela moderna, né? Tem mês que vem, fica 5, 6 meses sem vir, aí volta. Você nota queda de cabelo oleoso, aumento de purificação, acne, né? E isso provavelmente você tem um ovário policístico, que a gente fala, tá? Acontece o quê? Você tem uma alteração na produção do hormônio, tá? Que faz com que a gente não menstrue. Ou quando menstrua demais, entendeu? Tem que tratar. Porque o que acarreta? Pode aumentar o colesterol, aumentar peso, os hormônios ficam todos alterados, entendeu? E acne, cabelo e tudo. Então tem que tratar, viu? Tem que entrar com medicação. Primeiro dosar o hormônio, ver qual é que está alterado para a gente poder tratar direitinho, tá bom? Você sabe que eu estou à disposição também, né, Camila? É só procurar. Gente, obrigada pelo carinho.
Eu espero ter respondido todos o questionamento de vocês, tá bom? E que vocês precisarem, eu vou ficar aqui sentada do creminho, a medicação para dar uma aliviada nesse período. Eu posso já estar dando uma prescrevida aí para vocês, tá? Se vocês quiserem, da próxima vez que eu vier trazer os exames, eu olho. A gente está aí para... Mulher tem que, se unir e tem que se ajudar, não é verdade? E eu vou estar aqui sempre. Beijo no coração. Obrigada. Eu agradeço.